O recurso de IPS com certeza é um dos recursos mais interessantes e mais utilizados do Firewall FortiGate. Mas você sabia que o FortiGate possui 3 modos de operação do IPS diferentes? Bom, se você ficou curioso, fica com a gente até o final que vamos explanar um pouquinho mais sobre esses 3 modos de operação. Mas antes, é claro, não pode deixar de pedir aquela moralzinha no like, você se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações. A gente está quase chegando a 10 mil inscritos e eu estou contando contigo para a gente chegar lá o quanto antes. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Para a gente iniciar o nosso vídeo de explanação sobre os 3 modos de operação do IPS do Firewall FortiGate, eu estou trazendo algumas topologias aqui na tela para você, para a gente discutir um pouco sobre esses modos de operação. O primeiro modo de operação, e talvez o modo mais trivial que a gente aplica no nosso FortiGate, é o modelo de L3 NAT/Route Mode. Esse modelo de NAT/Route Mode, eu acho que o próprio nome dele já diz como que o recurso de IPS opera. Como, por exemplo, aqui onde a gente tem o nosso Firewall FortiGate, e ele vai fazer a segurança de perímetro a nível de roteamento, onde temos aqui a nossa rede LAN 98.18.0/24 e a nossa rede WAN 192.168.10.0/24. E nesse contexto, a gente vai aplicar o recurso de IPS nessas conexões, sejam conexões no sentido outbound, que são conexões originadas da nossa rede LAN no sentido a redes externas, como por exemplo a internet, como também aplicamos o IPS nesse modelo em conexões inbound, que são associadas a conexões originadas na internet ou redes externas para dentro da nossa rede. Quando falamos de conexões de inspeção outbound, geralmente estamos associando a inspeção de usuários, que é conexões de usuários provindas daqui da nossa rede LAN no sentido para redes externas como a própria internet. Já conexões inbound, elas já estão mais associadas em deployments como servidores, aplicações que a gente disponibiliza dentro da nossa rede ou mesmo disponibiliza para acesso externo. Esse é o modelo de operação mais comum da gente fazer aqui no nosso Firewall FortiGate e geralmente quando a gente aplica esse modelo em L3, a gente também associa o nosso FortiGate a outros recursos, como um Web Filter, ou mesmo um Application Control, enfim, principalmente para sessões outbound. Já para sessões inbound, a gente apenas aplica o IPS propriamente dito. E esse é o primeiro modo de operação do nosso Firewall FortiGate dentro dos recursos de IPS. Mas agora a gente vai falar sobre o segundo modo de operação. E esse segundo modo de operação do FortiGate, ele é bastante peculiar, que é o que chamamos de Virtual Wired Mode. E quando associamos ao Virtual Wired Mode, todas as conexões que a gente estiver falando aqui, elas são conexões a nível de L2. Então, toda a inspeção de pacotes, ela vai ser feita no que chamamos de inspeção on the fly, onde os pacotes estão voando ali, né, pelo nosso caminho de L2, e o nosso IPS do nosso Firewall FortiGate vai ali capturar esses pacotes e fazer a devida inspeção em cima deles, e caso ocorra uma anomalia, que bloqueie essas conexões indevidas. E nesse modelo de Virtual Wired Mode, a gente tem que liberar para as conexões do nosso firewall sempre um par de interfaces, seja um par de VLANs, como por exemplo uma VLAN aqui nessa interface trunk, outra VLAN aqui nessa interface trunk. A gente pode ter uma interface dedicada para isso, né? Você pega a porta 1 do seu FortiGate, associa aqui a um outro firewall da rede, e uma outra porta 2 ali para a sua rede interna. E quando a gente tem aqui essa proteção de aplicações diferentes, que estão em VLANs diferentes, a gente tem que configurar o nosso Virtual Wired Mode aqui em modo tronco, onde a gente vai separar um par de interface. O primeiro par vai estar conectado no nosso firewall
e o outro par vai estar conectado, por exemplo, num switch, e em cima dele a gente vai subir aqueles pares lógicos, né, de VLANs. Um par para VLAN 10, um par para VLAN 20, um par para VLAN 30, em cima desse tronco de camada 2 que a gente está criando aqui. Esse modelo de operação de Virtual Wired Mode, ele é bastante similar, para ser sincero, a modelos de operação de appliances IPS. Porque quando falamos de IPS no contexto do FortiGate, a gente está falando de um firewall, que é um NG-FW, é um firewall de próxima geração, e esse firewall possui o recurso de IPS. É diferente de caixas que são específicas, a função dela é trabalhar como um IPS, um Intrusion Prevention System, que são, por exemplo, caixas como a Proofing Point, a McAfee tem caixas específicas para esse sentido. Quando a gente está dentro do contexto do FortiGate, ele traz uma filosofia diferente. Ele tem uma caixa NG-FW, que é um firewall de próxima geração, e essa NG-FW possui o recurso de IPS habilitado. Quando eu falo aqui que o Virtual Wired Mode é bastante similar a esse modelo de operação de appliance, é porque normalmente os appliances de IPS operam dessa forma, onde você dedica geralmente ali um par de interfaces, onde esse par de interfaces é simplesmente uma camada 2, né? Um jump ali de camada 2, que quando os pacotes passam ali por essas interfaces, o IPS vai capturar esses pacotes naquele modelo que eu falei de inspeção on the fly dos pacotes, né? E por esse motivo, esse modelo aparenta ser bastante similar a esse tipo de appliance. E como você vê aqui, é bastante granular o firewall FortiGate, porque ele pode operar tanto em camada 3 para fazer a inspeção a nível de roteamento, como também a inspeção a nível de camada 2, o que torna bastante interessante para alguns cenários. E para a gente finalizar aqui esses 3 modos de operação, a gente tem o Transparent Mode. E o Transparent Mode, assim como o Virtual Wired Mode, ele também opera em camada 2. Só que a única diferença ali entre o Transparent Mode e o Virtual Wired Mode é que quando falamos de Transparent Mode, o nosso FortiGate ele vai operar como uma bridge, a famosa bridge zone, aquela bagunça ali de interfaces. Então você não precisa dedicar apenas 2 interfaces ou um par de interfaces. Quando falamos de Transparent Mode, você pode ter mais de 2, como 3, 4 interfaces, e todas essas interfaces ali dentro daquele domínio de bridge, eles vão estar associados a essa inspeção de camada 2 do nosso FortiGate. Outro ponto interessante quando falamos de Transparent Mode é que caso você for operar com VDONs, é altamente recomendável você operar com o modelo de transparente, porque aqui mostra até um exemplo de como você poderia configurar o IPS ali do seu FortiGate nesse modelo de Transparent Mode com VDONs. Você cria vários VDONs, como o VDON 1, o VDON 2 e o VDON 3, e associa pares de interface, ou pares de interfaces lógicas, que no caso aqui são VLANs, associadas a cada VDON, como a VLAN 10 é o VDON 1, a VLAN 20 é o VDON 2, a Out, a IN, a VLAN 30 é o VLAN 3 e assim sucessivamente. Então, ao operar com o recurso de IPS em VDONs, é altamente recomendável você operar nesse modelo aqui, quando falamos de inspeção de camada 2, obviamente. Mas todo o princípio aqui de interfaces, etc., inspeção, permanece o mesmo. A única diferença ali entre esses 3 modelos de operação é que cada um vai encaixar em um cenário específico. Como o L3 vai encaixar melhor em condições que a gente está falando de redes menores, ou redes que vão fazer a inspeção no sentido da internet, ou mesmo proteção de servidores. Já quando falamos de Virtual Wired Mode ou Transparent Mode, a gente está falando em dedicar uma caixa para proteger perímetros específicos da nossa rede. É sempre desejável que você
não fique misturando muito, por exemplo, uma inspeção L3 com uma inspeção de virtual wired, uma inspeção de transparent mode. É desejável que você sempre dedique a sua caixa do FortiGate para apenas um contexto, até para você não embutir muitas funções de inspeção nele e por final cair até a performance do seu equipamento. Então isso tem que ser feito com bastante cuidado, a escolha de onde você vai posicionar o seu recurso IPS e como você vai configurar ele, dependendo do modo de operação que você fazer e que deseja alcançar no compliance de segurança da sua empresa. Para a gente encerrar aqui, mais uma vez eu não posso deixar de pedir aquela moralzinha no like para você se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações. Lembrando que estamos chegando a 10 mil inscritos e, cara, eu estou contando contigo para a gente chegar o quanto antes. A gente já está em 9.500 e pouco, então, cara, bora para cima e eu estou contando com você, beleza? No mais, espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!